Olá, bem-vindas à nossa quarta semana de acompanhamento da prosperidade. É isso mesmo, chegamos na metade do nosso caminho. Já aprendemos bastante coisa até aqui, né? Essas 2 semanas que passaram, a gente começou a entender um pouquinho de como que funciona o universo, né? Bastante gente ficou surpresa aqui na nossa mentoria porque não fazia nem ideia dessas leis, não fazia nem ideia de como que isso funciona, como que isso tá agindo sobre a gente e a gente não tem nem noção disso. É aquele ocultismo, né? Um conhecimento que estava oculto e que agora para você não está oculto mais, né? Então assim, pessoal, leiam, releiam e coloquem essas leis assim, ó, impregnadas na sua mente. Tem elas assim, ó, bem decoradas mesmo, para vocês entenderem muita coisa que está funcionando e principalmente coloque em prática, porque o conhecimento sem prática é nulo, não resolve nada. Não adianta nada você ficar acumulando um monte de conhecimento e não fazer nada. Por isso que em toda essa nossa jornada sempre tem uma parte da ação, fazer alguma coisa, né? E assim, de todo o nosso percurso, essa metade do nosso percurso talvez seja a semana mais difícil, a semana mais complexa, porque nós vamos mexer com nós mesmos. Até agora a gente falou de tudo isso, que é como que funciona o universo e como que a gente pode trazer isso na nossa vida. Mas agora nós vamos mexer aí, ó, dentro de você, a gente vai mexer nas suas feridas, nós vamos mexer em coisas que às vezes você nem queria saber o que era. Hoje nós vamos fazer, nessa semana, agora essa semana, dia 30, se eu não me engano, termina a nossa reprogramação da prosperidade. Então, terminando essa reprogramação, nós vamos ter uma semana. Nós vamos fazer um trabalho sobre cura física mesmo. Nós vamos estar falando sobre o poder do sol e como pegar essa energia para estar curando a gente fisicamente. Nós vamos fazer uma semana desse trabalho. Terminando essa uma semana de cura pelo sol, nós vamos estar fazendo as finanças. Aí, junto com todo o nosso processo também, vocês lembram lá que vocês ganharam o bônus de finanças? Junto com todo esse processo vai ter as finanças pessoais. Vocês vão estar trabalhando para dar uma organizada aí nessas finanças também, certinho? Então vamos para nossa semana. Talvez essa seja a semana mais difícil de todas, porque vai mexer no seu interior, vai mexer com feridas, vai mexer com lembranças, vai mexer com coisas que às vezes você não queria mexer, mas que você precisa curar. Você precisa, porque as suas cicatrizes servem de remédio para outras pessoas. Aquilo de mais ruim que tem na sua vida vai servir para curar outras pessoas. Aquilo que você não quer nem lembrar, quando aquilo ali for curado mesmo, você vai poder contar para outras pessoas. Olha, eu passei por isso. E quando você contar a sua história, vai motivar outras pessoas a também se curarem. Então lembre-se disso. As suas feridas, as suas cicatrizes vão servir de remédio para outras pessoas. Então vamos lá. Essa semana a gente vai estudar identidade, propósito e você vai aprender a fazer as pazes com você mesma. Nós vamos ter esses 3 trabalhos: identidade, propósito e amor próprio, mudando toda essa autoimagem que a gente tem da gente. Eu digo amor próprio, mas é mais voltado para nossa autoimagem, de cura interna, fazer as pazes com nós mesmos. Certinho? Vamos falar um pouquinho primeiro da nossa identidade. Vamos bem devagarzinho, porque são 3 coisas muito complexas, mas vamos desmistificar tudo isso, colocar de uma forma bem simples e prática para você estar usufruindo o máximo possível desse conhecimento e dessa simplificação que eu venho fazendo de tudo para vocês. Vamos lá? Gente, o que é identidade? Vamos falar da identidade, além disso que a gente pensa que é aquele número, né, que o governo coloca pra gente, né? Número do RG, do CPF. O que o governo faz com a gente? Coloca simplesmente mais um número de série ali, né? Toda a sociedade, toda a nossa vida, quando você nasce, o que você faz? O que fazem com você? Certidão de nascimento, tá? Tá de um número ali. Aquilo ali é a sua identidade aqui na Terra, né? Aí você cresce um pouquinho, você tem que tirar identidade, CPF. Quando você vai na sala de aula, gente, eu não sei se é da época de vocês, mas na minha sim. Nem seu nome eles falam na chamada. Eles falam número 1, número 2, número 3. Quando você vai trabalhar, também lá tem seu número de registro, né? Toda essa nossa sociedade trabalha a gente, coloca a gente simplesmente como um número de série. Ou seja, tá ali, ó, um robozinho no automático. Mas agora você vai sair disso. Lá no seu registro, eu sou contadora, pessoal. Lá no seu registro de funcionário também, coloca-se um númerozinho ali, ó. É só mais um número ali, ó. Tá no modo automático. Então, tudo isso, a gente tá aqui, eu digo, essa Matrix, trabalhando para ficar ali, ó, no modo automático. No modo automático. Tudo tentam colocar o quê? Um número na sua vida.
que aquilo ali é a sua identidade perante o governo, perante a empresa que você trabalha. É para você ver que nada disso é importante. Eles só te tratam como um número de série. Mas vamos ver o seguinte, as coisas mais importantes que tem assim, como identidade na nossa vida são 5. 3 você vai desconsiderar, 2 você vai rever a forma que você vai fazer isso agora na sua vida. Como se forma a sua identidade? A identidade é quem você é, os seus gostos, os seus costumes, os seus desejos, o seu conhecimento de mundo, a forma que você vê as coisas. E assim, a gente acha que a gente é livre, a gente acha que nós temos total livre-arbítrio para gostar disso, para gostar daquilo, mas você vai ver que agora que não é bem assim. Então vamos lá, como se forma a sua identidade? Primeiro, o que os seus pais disseram de você. E vou te falar pra você, a maioria dos bloqueios, das crenças limitantes que a gente tem, vem ali da nossa casa. As pessoas que mais nos amam, é as pessoas que mais travam a nossa vida. E eles fazem isso porque eles são maus? Não. É porque na época deles, no conhecimento deles, segundo a evolução deles, era assim. A gente tá assim, ó, em constante evolução. Então, segundo a evolução deles, eles deram o melhor pra gente. Mas os pais, os tios, as pessoas, os amiguinhos de escola, os professores, foram as pessoas que mais bloquearam a gente. Então, a nossa primeira identidade vem daí, o que os nossos pais nos dizem. Então, às vezes, o seu pai inconsciente falava algumas coisas que fica ali impregnada. Ai, que menino custoso. Ai, esse menino não aprende. Ai, fala várias coisas. Aquilo ali vai ficando impregnado na vida da gente. Principalmente, falavam assim, cresça para você arrumar um trabalho bom. Cresce para você passar num concurso, cresce para você fazer isso. Eles nunca falavam coisas grandiosas pra gente. Eles simplesmente colocavam as limitações deles ali, ó. Reprogramou a nossa cabeça com as limitações deles. Às vezes até nossos pais falavam assim pra gente: ah, mas se você continuar assim bagunçada, você nunca vai casar. Então, pensa nisso. A nossa identidade começou a se formar aí, com as limitações dos nossos pais. Essa é a primeira identidade, a primeira referência. Então você já tá vendo que muita coisa que você acredita, você já não é livre mais. Te passaram uma reprogramação dos seus pais para você. A segunda identidade nossa é a cultural. É o meio onde você nasceu. Estou dizendo de estado, cidade, país. Cada meio tem os seus costumes. Por exemplo, eu amo sertanejo. Adoro cerveja, churrasco e um forrozinho, essas coisas. Mas eu gosto disso porque eu gosto ou porque eu fui programada para isso? Entendeu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que eu gosto de sertanejo? Porque eu sou goiana, gente. Se eu fosse lá do sul, talvez eu não ia gostar tanto. Porque desde pequena eu tenho o convívio daquilo, na minha adolescência eu convivi com aquilo. O que acontece? Aquilo fica impregnado em mim. Então acaba fazendo parte da minha identidade. Isso também tem uma grande influência sobre os meus gostos alimentares, sobre a roupa que eu visto, sobre todas essas coisas. A nossa sociedade, o lugar ali onde você nasce também influencia. Tá vendo até agora que você não é muito livre? Você tá ali junto com a manada, sendo assim, ó, só mais um númerozinho de série, mais um no meio da boiada. E vamos lá pra terceira identidade que você tem. É o que os outros falam de vocês. Até agora nós falamos do seu pai, mas os que os outros, de um modo geral. Às vezes algumas pessoas falam assim pra você: ah, que você é feia, que você não é inteligente, ah, mas nem é isso tudo. E principalmente, o que as outras pessoas dizem reflete muito na nossa identidade física, na nossa autoimagem. Por exemplo, as pessoas falam que você é gorda, você é preta, você é isso, você é aquilo. Tudo isso afeta muito a gente. Vem um bloqueio psicológico totalmente. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o racismo, mas a forma que a pessoa te fala te causa um bloqueio, uma situação tão grande que a gente tem que tratar tudo isso e saber também como lidar com todas essas coisas. Mas quando você sabe quem você é, o que os outros falam ao seu redor, não vai importar muito. Então, continuando aqui, essa nossa identidade também é formada e muito pelo que os outros falam. Quantas vezes você já agiu baseada no que os outros falaram? Quando as pessoas falaram assim: ah, mas você não é capaz disso, você vai lá e faz aquilo pra provar pros outros. Ah, mas você é isso, você é aquilo, e aquilo ali afeta a gente. Ah, mas você não vai conseguir. Por exemplo, às vezes você quer abrir uma empresa, quer tentar uma coisa diferente, quer ir para fora do país, as pessoas ali próximas de você fazem o seguinte: quem você pensa que é para conseguir isso? E a gente vai, ó, lá no chão. Ou talvez falaram assim: ah, mas você não quer estar com ninguém, você não consegue guardar dinheiro, você é isso, você é inconstante em tudo.
tudo isso vai afetando a sua identidade, vai tornando você uma pessoa medrosa, uma pessoa que não arrisca. Então aquilo ali vai afetando. Tá vendo que até agora, tudo que nós somos, nada é a gente que escolhe? Tudo nós somos o fruto de coisas externas. A gente permite que tudo ao nosso redor venha aqui, ó, e altera tudo na gente. Uma vez falaram pra mim, dentro de um grupo religioso, as pessoas que mais amam a gente é a que mais fere a gente. Só tem o poder de ferir a gente as pessoas que a gente gosta. Então, assim, dentro de um grupo religioso, falaram pra mim que eu não sabia cantar, que eu não tinha o dom de cantar. E eu tinha muito... Gente, eu lembro disso, assim, me dá até vontade de chorar. Porque eu tinha muita vontade de cantar. Eu tinha, assim, um sonho tão grande de ser cantora. E falaram isso pra mim. E hoje, com 32 anos de idade, eu sei o potencial de voz que eu tenho. E eu sei que se eu não tivesse sofrido aquele bloqueio lá atrás, deixado as pessoas falarem o que eu sou, as pessoas ditarem a minha identidade, eu poderia ter sido uma cantora. Principalmente pra mim, né, gente, que nasci no Goiás. Então, assim, hoje eu entendo isso. É claro que hoje já não faz parte da minha vida. Tá tudo bem resolvido, mas eu canto na minha casa. Eu aprendi a soltar minha voz, soltar minha criatividade, o meu lado artístico. E hoje, assim, as pessoas olham pra mim e falam, caraca, que voz. E tipo assim, algumas pessoas lá atrás bloquearam totalmente isso na minha vida. E assim, talvez se eu tivesse esse entendimento, mas eu não tinha na época, isso já tá tudo resolvido, gente. Teria sido totalmente diferente. Então, assim, esse fato de alguém ter me bloqueado, alguém ter falado isso, eu deixado isso se tornar parte da minha identidade, eu trago isso pra vocês pensarem um pouquinho também. Às vezes vocês tinham um desejo, uma coisa tão assim, tão aflorada que você queria ser, e alguma pessoa te disse alguma coisa, te magoou e você decidiu desistir daquilo pelo que as outras pessoas te falaram. Agora vamos lá, as duas partes da identidade que realmente te interessa. Gente, esse vídeo vocês pausem, escrevam de novo, tô brincando, tá? Tá um resuminho bem legal aqui pra vocês embaixo, tá? Bem simples e prático pra vocês entenderem. Agora, as duas partes que mais importam é a forma como você se vê e o que você realmente é. A forma que você se vê, quando você pensa em você, quando você olha no espelho, como você se vê. Essa forma como você se vê está totalmente desconfigurada pelo que as outras pessoas fizeram de você. E é isso o trabalho que nós vamos fazer essa semana. Nós vamos fazer um processo de cura para estar limpando tudo isso que a gente ouviu no decorrer da vida. Toda essa programação mental que colocaram na vida da gente. Porque quando a gente se olha no espelho, gente, eu falo isso de experiência própria. Eu tive uma barriguinha porque eu tive 2 filhos, eu fiz cirurgia plástica. Até hoje, quando eu pego, eu sinto a minha barriguinha flácida de 2 filhos. Você tá entendendo o tamanho do problema da autoimagem? Quando a gente se olha no espelho, eu não consigo ver o que tá bonito em mim. Eu vejo o colotinho que tá aqui e a celulite que tá ali. E você? Você também é assim? Isso aí são os bloqueios de autoimagem. Isso aí é porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos a nossa identidade bem definida. E a terceira é o que você realmente é. Quando você entende o que você realmente é, você começa a trabalhar a forma como você se vê. Então você resolve todos esses problemas aí ao redor, ó. Você tapa os ouvidos e os olhos para tudo. Você não vê mais nada, você não escuta mais nada. E daí você começa a ver quem você realmente é e mudar a sua autoimagem. E agora eu te pergunto, quem que você realmente é? No decorrer desse processo até aqui, o que você consegue entender de quem você é? Na Bíblia eu conto uma história muito bonita, né? Que criou o homem à sua imagem e semelhança. Você tem um poder criativo, você tem uma parte ilimitada dentro de você. Se você tem uma parte ilimitada dentro de você e se você é imagem e semelhança do Criador, não tem como isso que as pessoas dizem de você ser verdade. Não tem como você não ter capacidade. Eu digo a minha experiência própria porque o que me machucou, hoje eu uso para estar alcançando outras pessoas. Se eu tenho uma parte ilimitada, se eu tenho um poder de criação dentro de mim e se eu sou imagem e semelhança do Criador, não teria como eu não ter dado certo como cantora, entendeu? O que aconteceu? Eu não sabia disso, eu não tinha a minha identidade bem definida. Então o que nós somos? Imagem e semelhança do Criador. O que nós temos dentro da gente? Uma parte infinita. E o que isso vai mudar na sua vida agora? Toda vez que você pensar nas coisas, você não vai mais dar ouvido para o que as outras pessoas dizem. Se as outras pessoas dizem assim pra você, você não é capaz de abrir uma empresa, você não é capaz de ganhar mais, você vai pensar, como que isso é possível se eu tenho uma parte
infinita dentro de mim, se eu tenho poder criativo dentro de mim, impossível alguém que foi feito à imagem e semelhança do Criador não dar certo em qualquer coisa que quiser fazer na vida. Agora você entende que você pode tentar qualquer coisa na sua vida? Que você é capaz de tentar qualquer coisa? Não tem como uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança do Criador, uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que tem uma parte ilimitada e criacional, não está de bem com o seu corpo perfeito. Por quê? Porque todas essas imperfeições que tá aí em você, tudo isso que tá fora de forma, é só uma forma de você estar se protegendo do que as outras pessoas te disseram. Quando você entende que você tem esse lado infinito e esse lado que pode criar as coisas, esse poder criativo também, você passa a não precisar se proteger mais e até o seu corpo começa a entrar em forma, até a sua alimentação, tudo começa a mudar na sua vida. Então, para e pensa nisso aí. Para e pensa um pouquinho nisso aí, sobre quem você realmente é e o poder que você tem e tudo que fizeram até hoje para tentar te calar, para tentar te bloquear, para você não entender. Por que tem algumas pessoas que, estouram, fazem tudo na vida e tipo assim, tava lá embaixo e foi lá para cima? Por quê? Porque elas entenderam que elas têm esse poder de criação e que elas foram feitas à imagem e semelhança do Criador. E por que isso não é tão divulgado? Por que isso não é tão trabalhado? Por que todo esse sistema é feito para você só ser mais um número lá? Porque o sistema precisa de pessoas pobres para trabalhar para eles. Se todo mundo for milionário, qual empresa que vai ter um monte de funcionário? Então, todas essas pessoas ali abaixo, dá um equilíbrio nos grandes milionários, dá um equilíbrio no governo, entendeu? Se todo mundo esclarecer, todo esse nosso sistema muda. E tem muita gente lá em cima que não quer que isso aconteça. Nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre como funciona o nosso sistema de coisas, porque esse é um tema muito mais a fundo que a gente pode estar falando depois também. Então tá, aqui eu vou deixar para vocês um exercício para vocês estarem modificando essa identidade de vocês. Primeiro, vocês vão fazer como vocês se enxergam agora. Se o seu nome tivesse no dicionário, como que seria o seu nome? Aí eu coloquei pra você, defina uma emoção. O que você é? Descontrolada? É ansiosa? Se seu nome tivesse no dicionário, fosse uma profissão, o que você ia colocar lá? Desempregada? Se você fosse a sua aparência, gorda, magra, todas essas coisas, doente, entendeu? Todas essas coisas. Se os seus rendimentos estivessem lá, como você definiria os seus rendimentos se o seu nome tivesse um dicionário? Pobre, mais ou menos, endividada, entendeu? Você vai colocar tudo isso. E do outro lado, você vai fazer como você vai ser de agora em diante. Você vai ativar a sua verdadeira identidade. Lembre-se que agora você vai ver tudo diferente. Você vai ressignificar tudo isso na sua vida, entendeu? Se você acha assim que você é isso, você vai começar, por exemplo, se você acha que você é descontrolada, você vai começar a colocar na frente que você é equilibrada. Então você vai ressignificar tudo isso que está errado na sua vida. Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir fazer esse exercício sim. Agora, para não esticar muito, vamos falar um pouquinho sobre o nosso propósito? Gente, tanto se faz assim, fuzuê em cima de propósito de vida, tanto se fala, tanto isso, tanto aquilo. Vamos falar assim bem rapidinho, bem claramente o que é o propósito de vida. Primeiro, o que você gosta de fazer, que você é referência, que as outras pessoas te falam. Por exemplo, as outras pessoas sempre te buscam para buscar um conselho amoroso. As outras pessoas sempre te procuram quando vai escolher uma roupa. As pessoas te procuram quando vai fazer imposto de renda, entendeu? Então, isso aí é algumas coisas que você já gosta de fazer, que você está sendo referência, entendeu? Depois você vai ver como que você pode ajudar as outras pessoas com isso e como que você pode remunerar isso. É bem simples e prático. O que as pessoas te procuram e que você gosta de fazer. Minimamente, que você goste o mínimo possível. E como você pode ajudar outras pessoas e como você pode remunerar isso. Por exemplo, as pessoas sempre me buscam para ter conselho. Então você pode dar um curso, você pode ser uma psicóloga, você pode fazer qualquer outra coisa. A questão é, você tem que ver como que você vai alcançar as pessoas e de uma maneira escalável. Porque quanto mais pessoas você alcança, mais dinheiro você ganha. Então você vai ver isso e você vai fazer como que você vai remunerar isso. É simples e fácil, não tem muito segredo nisso. É o que você gosta, que você vai ajudar as pessoas e que você vai receber uma remuneração com isso. Tá vendo que não tem segredo nisso? Isso é o propósito. Mas acontece o seguinte, o nosso propósito, ele muda de tempos em tempos.
De tempos em tempos o nosso propósito muda. E é isso aí que as pessoas não entendem. Elas vivem 10 anos numa empresa. Às vezes o seu propósito pode ser organizar o financeiro de uma empresa, organizar uma equipe de uma empresa, mas dá um certo tempo, você lembra que prosperar é crescer constantemente? Chega um certo tempo ali, aquela empresa não vai te suportar, porque ali não dá para você crescer mais. O seu propósito ali acabou. Então você precisa sair dali e buscar um novo propósito. E aí que as pessoas erram, elas se estacionam ali. Elas não buscam outra melhora, não buscam continuar crescendo. Às vezes o seu propósito é simplesmente ajudar uma outra pessoa, mas lembre-se, você precisa remunerar isso. Se não tiver uma remuneração, você vai ficar decepcionado, entendeu? O propósito precisa ser ajudar os outros, fazer uma coisa que você goste minimamente e remunerar isso. Quando você organiza esses três, funciona beleza. E não vem com essa que, trabalhe com o que você goste, que você nunca mais vai precisar trabalhar, que você precisa fazer só coisa boa. Não, pessoal, tudo tem dificuldade. Se é tudo bom, tudo tranquilo, não há crescimento, não há evolução. A gente cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Quando a gente fica desconfortável. E esse desconforto é que gera o crescimento. Então, assim, não é mil maravilhas, não é tudo isso que vocês fazem. E assim, não se esqueçam que às vezes você precisa fazer o que tem que ser feito até você poder fazer o que você quer fazer. Por exemplo, você não quer isso. Por exemplo, eu fui contadora por muito tempo, mas eu não queria ser contadora. Eu estava contadora até eu poder trabalhar com outras coisas. Meu marido foi engenheiro por muitos anos. Hoje ele é assessor de investimento. Hoje ele conseguiu escalar o negócio dele. Ele é assessor de investimento, tem várias pessoas que ele atinge e ele consegue remunerar isso. E antes dele conseguir isso, todo mundo buscava ele para conselhos financeiros. Todo mundo. Hoje eu dou curso pela internet. Antes, para mim, isso era quase impossível, mas todo mundo me buscava para saber, Dri, como que faz isso? Como que faz aquilo? Como que você consegue ser tão equilibrada? Como que você conseguiu subir tanto de vida? Como que você consegue isso? Como que você consegue aquilo? Então, as pessoas vinham me procurar para um crescimento maior, para aquele algo a mais na vida, sabe? Então, eu peguei e fiz isso do meu trabalho, a minha profissão, mas não se engane, é muito difícil essa transição, principalmente quando você está bloqueado, quando você não sabe o que você é, quando você não tem toda essa confiança no universo. Então não se enganem, tá bom, pessoal? Não se enganem com esse monte de propaganda que tem aí, que a vida é um mar de rosas, que pra evoluir a gente precisa ficar forte. E até a gente ficar forte tem que ralar um pouquinho, tá? E agora o último passo dessa semana é o mais complexo de todos, é um desafio. Tem um livro que eu deixei aqui em PDF que chama-se Você Pode Curar a Sua Vida. Esse livro tem 80 páginas. Um dos nossos desafios é você ler esse livro e fazer todas as atividades durante essa semana. Lembre-se, esse desafio chama-se Desafio da Prosperidade. E o que é prosperar? É crescer em todas as áreas. Faça esse combinado com você mesmo. Você vai ler todo esse livro e vai fazer todos os exercícios dele. Se você quiser imprimir, você pode imprimir. Se você quiser anotar no seu caderno, eu aconselho vocês lerem no PDF mesmo e ir anotando no caderno. Vai dar ali em média umas 12, 13 páginas por dia. Pessoal, não é muito. Vocês precisam fazer um esforcinho a mais e conseguir. Por quê? Porque esse livro é uma sessão com a senhora Becker, que é um livro assim maravilhoso. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li na minha cura interna para curar todos esses bloqueios, todos esses traumas, com familiares, com pessoas próximas, com aquelas pessoas assim que mais machucaram a gente, que hoje a gente acha que não, mas está afetando, está bloqueando muito a sua vida. Então esse livro vai te explicar muitos bloqueios e por que isso está te bloqueando, e a melhor coisa de tudo, como que você se liberta disso tudo, como você vai passar a se amar, como você vai passar a tratar a sua autoimagem daqui em diante. Então assim, esse trabalho de autoimagem é muito mais complexo, por isso tá esse livro aqui. Vocês vão ler esse livro. Peça a ajuda do subconsciente de vocês para aceitar, porque algumas coisas desse livro é muito forte, é muito pesada, você pode ter resistência de fazer. E ali também vai ser assim, quando você terminar, você fala, uau, tô até mais leve. Então, pessoal, essas são as 3 coisas dessa semana, as nossas 3 tarefas: identidade, propósito e autoimagem. Eu convido vocês assim a se jogarem de cabeça, porque quando vocês sabem quem é vocês, a sua identidade, quando vocês têm uma autoimagem, assim ó, batata, e entende que propósito é fazer o que você quer, o que você gosta, que como você tem esse poder criativo, qualquer coisa que você colocar a mão, o trem vai dar certo,
você se liberta de muita coisa. Então, se você usar esses 3 pontos aqui na sua vida, como pode melhorar significante, não consigo falar a palavra, pessoal. Pode melhorar muito a vida de vocês. Vocês podem dar aquilo que eles chamam de um salto quântico, entendeu? Pular um monte de etapa e já assim viver de uma forma grandiosa. Aguardo vocês no nosso encontro dessa semana. Se dediquem a esse livro, se dediquem a todo esse conteúdo que eu tenho certeza que é o mais pesado de todos e o mais necessário. Até semana que vem, pessoal!